Olá, querido, querida, que a graça de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a Quarta Batista, mesmo que de forma digital, de maneira online ainda no momento. Estamos todos lutando aí para que isso já venha a passar, que nós possamos aí nos encontrar fisicamente também na escola bíblica dominical, ok? Mas enquanto isso não acontece, com certeza nós não vamos deixar de estudar a palavra de Deus. É um grande privilégio estar aqui, é uma honra estar aqui. Já vou dizendo, compartilhe esse vídeo, esse link com os seus contatos para que nós possamos cada vez mais conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao nosso grande, poderoso e maravilhoso Deus. Nós estamos aí numa jornada de 52 semanas, 52 lições, e você que participar de todas elas, né, nas transmissões do Facebook, receberá, perdão, do YouTube, receberá um certificado de panorama bíblico de 60 horas, ok? Nós já estamos no Êxodo, fazendo aquele panorama geral, um panorama temático, bíblico, e esperamos ser bênção, abençoar a vida de cada um e de cada uma. Nós somos a Quarta Igreja Batista em Três Lagoas e temos o principal objetivo de levar o conhecimento da Palavra de Deus para a sua vida. É uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês. Lembre-se, todo domingo, às 9 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui online, ok? Até o momento. Quando passar esse período, nós vamos fazer de tudo, para que nós possamos continuar online, mas também presencial aqui no Templo da Quarta Igreja Batista em Três Lagoas. É uma honra e um privilégio estar com vocês. Não se esqueça, compartilhe esse link, esse vídeo para todas as pessoas, todos os seus contatos, para que assim elas possam ter e adquirir cada vez mais o conhecimento da Palavra de Deus. Amém? O nosso tema de hoje, nós estamos na lição de número 21. O nosso tema de hoje é o plano redentor e o cordeiro pascal, ok? O plano redentor e o cordeiro pascal. Nós vamos falar um pouco sobre a instituição da Páscoa, sobre a instituição do plano libertador de Deus, do povo do Egito, e vamos fazer as devidas referências assim que se aparecerem necessárias, ok? Vamos para a nossa leitura do versículo, então? Vamos lá? Qual é a leitura do versículo de hoje? E falou o Senhor a Moisés, Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 1 a 4. Se você puder abrir a sua Bíblia conosco. Ah, pastor, mas você está transmitindo. Nós sabemos disso, mas é importante que você tenha a prática de procurar na Palavra de Deus, tenha a prática de ir folheando a sua Bíblia, folheando a Palavra de Deus, para que possa, assim, desenvolver mais intimidade com as Escrituras Sagradas, ok? Então, abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Abriu? Vamos fazer a leitura então? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Ok? Lembrando aí da passagem da libertação de Deus para o povo, lá no Egito, na terra de Gósen. Ok? E também Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 13, que tem a referência dizendo o seguinte: O sangue será um sinal para indicar as casas
em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Nós precisamos lembrar, queridos, que quando nós nos referimos a essa temática, né, de Êxodo, nós estamos lembrando que o Senhor foi muito bondoso para com José, foi muito bondoso para com Jacó, seus filhos, seu povo, e de repente eles foram parar na terra do Egito, na terra de Gossém. José, ele se tornou governador do Egito e Deus foi muito bom para com eles. Mas uma geração morreu. Ele se levantou uma outra geração que não conhecia nem José e nem os feitos de José. Talvez nós podemos assim nos pegar, né, ou nos questionar, poxa, mas por que isso? Às vezes nós precisamos lembrar que a nossa descendência precisa ser marcada por nossas atitudes. Talvez tão outras pessoas são, influenciadas, são marcados, e nós esquecemos de marcar a nossa descendência. O que adianta o homem, talvez, às vezes, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que um fez levando ao povo do Egito, o outro agora estava precisando fazer para tirar o povo do Egito. E quando o povo se estabeleceu lá, possivelmente se esqueceu do Senhor. Tudo que acontece na nossa vida, meu irmão, minha irmã, querido, querida, depende da permissão, da bênção e da autorização de Deus. Nós somos aqueles que sofrem e que vivem as consequências das nossas próprias atitudes. Óbvio, o Senhor permite, o Senhor não permite, mas nós somos jogados nós somos jogados às nossas sortes, se nós podemos assim dizer. As questões que nos levam ao pensamento ou que nos levam a receber as consequências das nossas próprias atitudes. Nós recebemos esse poder do Senhor. Tanto é que, se você for olhar na Bíblia, tudo que está sendo demarcado nas Escrituras depende dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso querer. Tudo que nós vamos fazer, toda maneira que nós vamos agir, tudo que nós vamos tatear, depende das consequências que nós escolhermos para nós. Ah, mas eu estou sofrendo consequências que eu não escolhi. Ok, porém, eu executei ações das quais eu escolhi. Então, muitas vezes eu não tenho como escolher as minhas consequências, mas eu escolho as ações das quais geram essas consequências. Na nossa vida é assim, querido, querida. E hoje nós temos uma grande oportunidade de escolher uma situação e uma realidade muito diretiva, muito objetiva. Nós estamos vivendo um tempo aí que muitas pessoas têm entrado em depressão, têm entrado em angústia, têm mostrado muitos desesperos da alma. Eu estava atendendo esses dias e a pessoa tão desesperada pela situação a qual se vive, o momento ao qual é apresentado. E aí eu perguntei, mas você está tão preocupado com aqui, com agora e com além daqui? E com o que realmente é verdadeiro, e com aquilo que verdadeiramente é verdadeiro. E a pessoa não soube responder. Então, nos atentemos para as situações das nossas vidas. Beleza? Vamos passar? Deixa eu só colocar aqui. Aí. Se você abrir 1 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 7 e 8, também existe uma referência muito importante, que diz o seguinte, ao texto, né, de Êxodo, do qual nós lemos do Cordeiro Pascal, da aliança que é feita de Deus para com Moisés e assim por diante, ok? O texto nos lembra do seguinte, e nos conclama a seguinte realidade, né? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são.
Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa. Não com fermento velho, e nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com pães sem fermentos. Da sinceridade e da verdade. Em outras palavras, sejam sinceros. Se dispem, né? Tirem essa capa do pecado, tirem essa capa da maldade, tirem essa capa de vocês e se apresentem sinceros como verdadeiramente são, como necessariamente devem ser. Ok? Nós temos dois objetivos aqui na lição de hoje. Que o primeiro é dar graças ao Senhor Deus, que nos revelou o plano redentor por meio do Cordeiro Pascal. Nós vamos falar bastante sobre essa aliança pascal, sobre esse conceito. E segundo, é estudar o propósito do Cordeiro Pascal. Né? Para o êxodo dos israelitas, lembrando que Jesus fez por nós, e também precisamos compreender o plano de Deus em todas as coisas. Quando nós vemos o agir de Deus em amplas e diversas áreas das nossas vidas, quando nós estudamos sobre o agir de Deus, nós vemos que Deus dá um direcionamento para o homem. Sempre nós observamos isso. Deus dá o direcionamento para o homem, o homem não consegue cumprir esse direcionamento. O homem não consegue atingir essa meta porque ele não é obediente. Ele sempre volta para aquele contexto lá de 1 Coríntios, que lembra que ele sempre tem o fermento da perversidade, o fermento da maldade. Todo ser humano tem esse fermento do egoísmo dentro do seu coração, se assim nós podemos dizer. E ele sempre volta para o erro. Ele não consegue acertar, ele não consegue obedecer aos mandamentos do Senhor. E aí o que acontece? Ele não consegue romper com as dificuldades, com as barreiras assim impostas pelas condições em sua vida. E aí, o que nós observamos o plano de Deus? O próprio Deus vai se manifestar. Nessas situações, nós conseguimos observar claramente a própria manifestação de Deus diretamente ao ser humano. Nós vemos que com o pecado, né, com a maldade, com a ira, com a cólera, com a perversidade do ser humano, a mesma coisa acontece. Deus se revela ao ser humano, mostra o seu plano maravilhoso para o ser humano. Aí o ser humano vai lá e erra, desobedece. Ele vai, cria um plano redentor, cuida do ser humano, mesmo que o ser humano sofrendo as consequências das próprias atitudes, ele coloca o ser humano em uma situação, livra o ser humano de muitos maus que podem acontecer, seus descendentes são abençoados, ok, o ser humano vai lá e continua errando. Mais uma vez Deus não destrói o ser humano, se manifesta a ele, o ser humano sofre as próprias consequências. Se levanta alguém que obedece ao Senhor, o ser humano é abençoado. E aí, de repente, o ser humano continua errando. E aí Deus manda profeta, Deus manda juiz, Deus manda profeta, Deus manda líderes. E o ser humano continua errando. Ao ponto do próprio Deus se manifestar através do povo, o ser humano continua errando. Aí Deus fala assim, deixa que eu vou lá resolver esse problema. Deixa que eu vou lá pessoalmente ensinar ao ser humano, ensinar ao homem como ir e como é necessário viver para se dar bem. Porque muitos de nós só queremos nos dar bem. Não é verdade? Muitos de nós só queremos ser abençoados. Em outras palavras, quem é que não quer ser abençoado? E aí o próprio Deus fala assim, deixa eu resolver essa questão. Eu mesmo vou lá e vou mostrar como é que se faz. E a Bíblia diz lá em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, o próprio Verbo que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ok? Então nós precisamos
entender o sentido do Cordeiro Pascal e a prenunciação do próprio Deus no nosso meio, nos ensinando, vivendo conosco a vida humana. Quando nós voltamos lá para aquele contexto da aliança de Deus para com o povo do Egito, nós precisamos pensar também que o povo tinha abandonado a Deus, abandonado a vontade de Deus. Muitas vezes, né, quando Jacó foi lá com a sua turma, eu costumo dizer com a sua gangue, com o seu grande povo, possivelmente umas 70 e poucas pessoas, para a terra do Egito, liderados por José, seu filho mais novo, e depois tem um mais novo ainda que é Benjamim. O povo se perverteu, se encantou com as ilusões, com as facilidades que são apresentadas, né, com os desejos da carne, com os desejos dos olhos, em uma terra que era próspera, se nós for parar para pensar, em uma terra que era abençoada, porque José tinha sido abençoado e tinha abençoado aquela terra. O povo parece que brilhou os olhos, aquilo que não necessariamente era de Deus. E começou talvez a adorar outros deuses. Começou a se perverter. Aí você fala assim, pastor, mas se levantou um faraó que não conhecia os feitos de José. Mas qual conhecimento é esse? Será que nunca ouviu falar, porque uma descendência real é passada de geração a geração? Será que realmente nunca tinha ouvido falar? Ou porque histórias como essas ficaram gravadas nos livros históricos? Ou não conhecia os feitos de José, enquanto os feitos de Deus, a mão de Deus sobre a vida de José. Não conhecia o Deus de José. Dá para pensar nisso, né? E o povo sofreu as consequências, talvez 430 anos, 400 e poucos anos, humilhado. Pastor, porque o faraó era mau? Não necessariamente. Não vou também dizer que não era, mas não necessariamente. Talvez por próprias consequências, talvez por paixões dos olhos, talvez por desejos da própria grandeza. E aí o povo se contaminou com a própria cólera. Foi limpa uma geração, ou muitas gerações. Existia uma geração que possivelmente não mais conhecia ao Deus Criador de todas as coisas. E mais uma vez Deus se volta ao ser humano com um olhar de cuidado e de redenção. Há um povo ao qual Ele mesmo escolheu. Pastor, mas é aquele povo de Israel. É o povo de Israel que lá em João nos foi garantida a mesma bênção e a mesma promessa. Lá em João nos foi garantida as condições de ser filho de um Deus Criador. A todos foi garantida essa condição. A mim e a você. A cada um de nós foi garantida a condição de ser filho de Deus. Se assim crermos nesse Deus, vivermos essa crença, desenvolvermos em vida, né, na nossa vida, essa crença. Ok? E quando Deus começa a se manifestar, especificamente na passagem pascal, no contexto de passagem de saída, no contexto de passagem de uma situação impossível para uma situação de êxodo, de rota de saída da escravidão, da serventia pesada que o povo vivia. Em uma certa situação, o crepúsculo veio com as suas sombras e a noite caiu sobre a terra do Egito.
E de repente as únicas situações que se ouvia eram os cordeiros sendo levados para ser sacrificado, para serem sacrificados. E imediatamente houve uma ordem da aspersão de sangue sobre do sangue desses cordeiros sobre a ombreira das portas. E assim foi feito. Passou-se sangue então nas ombreiras das portas, para perceber que quando o espírito da morte passasse por aquela situação, por aquele lugar, não tivesse força e nem poder para se adentrar naquela casa onde tinha o sangue do cordeiro aspergido. É uma referência muito forte, né? Uma referência muito forte. E vocês sabem o que eu mais acho assim complicado de se entender? Que quando nós falamos em morte, rapidinho nós damos um jeito de querer fugir dela. O ser humano quer fugir disso a todo momento, a toda situação. Assim como todo ser humano, os israelitas obedeceram rapidinho as ordens. E todos tinham feito então a ordem do Senhor de pegar o sangue do cordeiro e aspergir nas ombreiras e nas vergas das portas. E aí todos estavam então se preparando para começar uma viagem, para começar uma passagem. Só que todas as mudanças das nossas vidas, todas as mudanças que nós fazemos na nossa vida, são difíceis. Porque mexem com aquilo que está sob o costume. Tudo que nós fazemos na nossa vida e exige mudança é complicado, é difícil, é talvez penoso. Não estou dizendo que não é necessário, mas é difícil. Naquela noite em que o povo obedeceu, pela primeira vez, vamos dizer assim, à meia-noite a terra do Egito foi sacudida pela tristeza, pelo lamentar, e até mesmo a casa do faraó foi invadida do choro da morte do primogênito. Então, pelo quesito da morte, pela força da morte apresentada, houve-se então uma ordem de que aquele povo, o povo de Israel, deixasse o Egito, fosse liberto do Egito. Daí começa então um questionamento muito sério. Quando nós tememos o fator morte, nós não temos o domínio sobre ela. Mas a nós foi concedido o poder sobre a morte, não que nós tenhamos poder, mas a nós foi concedido fora concedida a graça de Jesus Cristo, que vence a morte. A cada um de nós, através do símbolo do sangue do Cordeiro, foi nos garantida a força sobre a morte. Se você parar para pensar que o sangue do Cordeiro representasse o sangue de Jesus Cristo, você conseguiria talvez fazer esse nexo da grande representação da passagem da situação de escravidão para a situação de liberdade. A Bíblia diz em Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 1, algo muito poderoso e muito interessante. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, pelo fato de estarmos então em liberdade, não voltem à situação de escravidão no pecado. É uma lembrança. É um chamamento de atenção a cada um de nós. Porque muitas vezes o ser humano tende a ir aquilo que mais lhe interessa e acaba esquecendo que não necessariamente aquilo que nos chama a atenção é aquilo que nos interessa, normalmente que nos chama a atenção, é aquilo que é verdadeiro, que é fatídico, que é real. O ser humano tem esse
velho mau costume, se assim nós podemos dizer, de pensar só no aqui e agora. E se esquece que o aqui e agora tem fim. Já acabou aquele aqui agora que eu falei daquela hora, já acabou, já passou. Se esquece que o nosso corpo vai perecer um dia. Se esquece, sabe, de tantas situações que acontecem conosco. Se esquecem que existe consequência para tudo que nós fazemos, inclusive uma consequência eterna. Por causa da nossa realidade chamada pecado. Mas enquanto os olhos não veem, o lombo não sente, não é assim que se diz? Nós vivemos uma realidade, meus queridos, em que nós só pensamos no momento, no agora. E esquecemos que talvez o nosso agora de daqui a pouco vá depender das nossas atitudes que tomamos hoje. E o pecado nos afunda em uma situação tão terrível. E ainda mais, eu vou dizer para vocês, aquele pecado que é consciente. Pastor, mas como assim pecado consciente? Eu não acredito em pecado inconsciente. Porque Deus não nos leva em consideração o tempo de ignorância. Agora, quando nós temos consciência de que nós estamos pecando, no sentido de desobedecendo a vontade de Deus para as nossas vidas, então por isso há o pecado consciente. Eu creio que somente exista pecado consciente. Nós sofremos sérias e graves consequências. Nós sofremos seríssimas e graves imposições nossas mesmas para conosco. O povo do Egito poderia ser próspero, mas não foi. Estou falando o povo de Israel no Egito. Poderia até receber aquela terra por herança e aquela terra ser abençoada, por exemplo. Por que não? Mas nós percebemos que quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, para receber os cuidados de Deus para com o povo, quando eles voltaram, existia um bezerro de ouro construído. E os líderes, os anciãos estavam lá, e eles fizeram aquele bezerro, aquela adoração, a algo mortal, a algo falho. E lembra que o ouro é uma representação do deus Ra, dos deuses do Egito. Pois é. Nos mostrando que muitas vezes nós nos esquecemos de Deus para nos lembrar do nosso bel prazer, das paixões da carne. Pastor, mas o que tem a ver as paixões da carne se nós formos observar? A Bíblia diz que a lâmpada dos olhos, a lâmpada do corpo, a lâmpada da alma são os olhos. Muitas vezes nós nos iludimos por aquilo que não é verdadeiro, que não dura para sempre. E nos esquecemos daquilo que é eterno. Como resolver esse problema? Agindo como prontamente o povo agiu naquele momento específico. Muitos de nós se encontram escravizados a uma situação. O mundo diz que é bom isso, então eu preciso disso. O mundo diz que é bom aquilo. E aí, se o mundo perecer, você vai perecer também? Eu vou perecer também? Nós precisamos pensar e raciocinar. Porque no fim das contas, o único responsável por aquilo que acontece comigo sou eu mesmo. Ou, vou dizer, o maior responsável por aquilo que acontece comigo sou eu mesmo. Assim contigo também, querido e querida. O povo, naquele momento, prontamente obedeceu a Deus. Porque algo estava em jogo, a própria vida deles. E hoje nós estamos correndo um risco. As nossas vidas estão em jogo. Só que agora existe uma realidade espiritual e uma realidade eterna a ser tratada. Não é só o aqui e agora. É o daqui para diante eternamente. Como?
tratar tal situação, como vivenciar tal situação. Eu lembro de uma fala, é importante nós citarmos uma fala de João Batista em João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós nos tornamos escravos, lembrando da referência de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós nos tornamos escravos do pecado, da desobediência, do bel prazer da própria vontade. E acabamos nos tornando escravos das nossas consequências que nos levam à morte espiritual, à morte eterna. Como resolver essa situação? Somente através do sangue do Cordeiro. Só que agora o Cordeiro de Deus, não mais um Cordeiro simbólico que nos tiraria, ou que tiraria um povo de uma terra, de um lugar, de uma situação de escravidão física, mas agora o Cordeiro verdadeiro, que nos tira da condição de morte eterna, nos tira da condição de escravidão eterna, nos tira da condição de se conectar com o mundo, com a necessidade do mundo, e esquece que a verdadeira realidade é a que não acaba. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é Jesus Cristo. A referência do Cordeiro que livrava o povo da morte lá no Êxodo é de Jesus Cristo que nos livra de todos os males hoje. E quando eu falo males, a começar os males da alma. Mas Ele tem poder para nos livrar dos males do corpo, para nos livrar dos males de todas as situações. Ele é Deus. Ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós e manifestou a sua glória como a glória de um Filho unigênito. Está escrito lá em João, capítulo de número 1. Através do simbolismo da Páscoa, então, que nós vemos da aliança de Deus para com o povo, de uma ordem de Deus para com o povo, de aspergir o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas da casa. Existe uma referência de que nós precisamos trazer Jesus Cristo, a presença de Jesus, para dentro das nossas famílias. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Em outras palavras, perder a própria descendência. Nós precisamos entender a necessidade de trazer a presença de Deus para os nossos filhos, trazer a presença de Deus para os nossos cônjuges, até para o nosso leito matrimonial. Trazer a presença de Deus para todas as situações da nossa vida, inclusive a nossa casa. Porque se é Ele quem nos salva da morte eterna, da perdição, da tristeza, da destruição que o pecado traz, do roubo da alegria, da verdadeira felicidade, na verdade, que o pecado traz, da luz que brilha em toda a escuridão e reflete a verdade aos homens. Se é Ele quem nos traz isso, se é Jesus Cristo quem nos traz isso, nós precisamos trazer para dentro das nossas casas a presença de Jesus. E aí eu quero fazer duas referências, né? Como a carne e o sangue de Jesus nos libertam. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, nós lemos que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Poxa, e agora? Ele veio ao mundo como aquele que nos redimiria, para nos redimir.
Ele veio sem pecado, ele carregou sobre si os nossos pecados. E quando ele derramou o seu sangue, ele removeu o nosso pecado, a nossa injustiça, a maldição, o desespero de uma vez por todas. Jesus morreu como um cordeiro pascal para nos comprar a todos, de toda raça, de toda língua e de toda nação, e nos ofertar a Deus. Nós vemos isso em Apocalipse, quando nós lemos, Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número 9, a referência que diz: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue comprastes para Deus todos os homens, no caso os seres humanos, tá, gente? De toda tribo, língua, povo e nação. A presença do sangue de Jesus Cristo tem o poder de nos comprar, porque é o próprio Deus entregando a própria vida no nosso lugar. Quando Jesus disse, lá no sentido da ceia, em 1 Coríntios capítulo de número 11, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem, em memória de mim. E quando nós lembramos dessa memória, você sabe o que mais nos deixa complicados? É que não é o fator da memória simplesmente da morte de Jesus na cruz. Não é o fator da memória de, ele morreu no meu lugar. Ok, com certeza, esse é o maior sacrifício, esse é o ato salvífico de Cristo. Mas para que ele pudesse chegar até isso, ele nos ensinou uma vida inteira. Para que nós não precisemos chegar a essa morte que ele chegou. O ato salvífico de Cristo, ele nos garantiu a condição de sermos como ele sem precisar nos orgulharmos para buscar ser como ele, ter o poder dele. Sermos um filho, sermos apresentados como filhos de Deus. Olha que interessante isso, gente. Então a memória que nós precisamos ter de Jesus, em relação ao sangue de Jesus, não é a memória da morte, mas é a memória da vida. Porque a vida que ele viveu nos garantiu a vida eterna. E assim, foi garantida por causa da entrega dele em nosso lugar, para que nós fôssemos vivos e não recebêssemos o peso da morte. Ok? Até aí, tudo bem? Então, só o sangue de Jesus tem poder para nos tornar vivos. E aí tem o conceito da carne de Jesus, em representação à carne do cordeiro, que precisou ser comida. Jesus ele fez a referência em João capítulo de número 6, e do pão também ázimo, que o pão sem fermento, que precisou ser feito, já preparado para ir embora logo de uma vez. Em João capítulo de número 6, nós vemos que Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E Jesus disse: Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que interessante. Esse pão é a referência da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Vamos nos apropriar da palavra de Deus, vamos aprender a palavra de Deus, vamos buscar intensamente, incessantemente a palavra de Deus, a vontade de Deus, tudo de Deus para nós. Vamos literalmente, se possível, comer, beber da palavra de Deus. Tá? Para que assim possamos ser libertos. Porque libertos do mundo, cão, nós chamamos. Daquela vontade que te escraviza, daquela vontade que te impulsiona a fazer aquilo que nós achamos que é certo, mas nós sabemos que não é. Vamos nos libertar disso. Vamos viver uma vida de liberdade, sem imposição nenhuma sobre nós. Nenhuma. Tanto no comer, quanto no vestir, como no usar,
como no fazer, como no pensar. Sejamos livres em Deus, obedecendo os seus ensinamentos, para que possamos ter uma vida de graciosidade. De graciosidade. Você já se alimentou da palavra de Deus hoje? Se nós percebermos como a palavra de Deus tem tanto poder, Jesus nos lembrou isso em João capítulo de número 15, versículo de número 3 e 4. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Assim como a vara de si mesma não pode dar frutos, se vocês não estiverem na videira, assim também vós não dareis frutos, se não estiverem em mim. Nos apropriemos da palavra de Deus. A referência do Cordeiro Pascal é a referência de Jesus derramando o seu sangue, dando o seu corpo. É a referência do sangue de Cristo sobre os nossos lares e sobre as nossas casas. Tanto é que na imposição da colocação da lei, na demonstração da lei em Deuteronômio, capítulo de número 6, diz: ensine isso a seus filhos, seja deitado, seja sentado, seja falando, seja quieto, seja em qualquer lugar. Se precisar escrever na testa, escreve. Se precisar colocar como sinal no braço, coloca. Mas ensina as palavras que eu vos ordeno. E a principal palavra é lembrar que Jesus Cristo é aquele que levou os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz. Ele pagou o nosso preço. E muitas vezes o preço já está pago, mas nós não queremos nos apropriar desse preço. Porque nós não queremos viver a vida que nos garante a apropriação desse preço. Pedro nos mostra que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas fomos curados. Uma referência clara, né, a Isaías capítulo de número 53, que fala: e ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre eles, e por suas feridas, sobre ele e por suas feridas fomos curados. Essa é a referência da aliança que Deus fez conosco. Deus, ele se apresenta a cada um de nós com um grande desejo de nos dar, de nos garantir, de nos oferecer. Não somente essa vida que eu vou chamar de vidinha aqui na Terra. Não. Ele quer nos garantir e nos oferecer algo que não tem fim. A vida eterna. Você aceita a vida eterna? Hoje nós aprendemos que o Cordeiro Pascal do Êxodo significa Jesus Cristo, que salva a humanidade da escravidão do pecado, da escravidão imposta pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. E que muitos caem achando que é a coisa certa a se fazer. E também que o aplicar do sangue de Jesus às ombreiras das portas representa o aplicar do sangue de Jesus em nossos corações, da verdade do Senhor Jesus em nossos corações, do sangue do Cordeiro nas ombreiras, representa isso, né? O aplicar da verdade do sangue de Jesus em nossos corações. E ao comermos, né, ao nos apropriarmos do seu corpo, segundo a palavra de Deus, a comermos, a recebermos a palavra de Deus, nós nos capacitamos a usufruir da verdadeira liberdade e vida. Não essa vidinha que nós vivemos agora no momento. A Bíblia diz que isso é apenas um conceito de reflexo do que verdadeiramente será. Nós seremos libertos então, se nós nos apropriarmos do sangue de Cristo, da vontade de Cristo sobre as nossas vidas. Nós seremos libertos dos grilhões do pecado e do diabo. Jesus diz: se permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e vai ser concedido. Mas se permanecermos no Senhor. Eu desejo, querido, querida, que todos nós rendemos graças ao nosso Pai Celestial, ao nosso Senhor, que nos revelou um plano tão maravilhoso. Através do Cordeiro Pascal, que nós sabemos que é Jesus Cristo, que nos conhece muito maior, muito mais do que nós mesmos. Que nós nos apropriemos do sangue de Jesus em nossas casas, em nossas famílias, levemos, sabe, possamos buscar levar a todos ao poder da salvação. E que o poder do pecado não tenha peso, valor, força sobre a sua vida. E que nós tenhamos a condição de ensinar e de viver todos os dias das nossas vidas o perdão de Deus, que liberta e salva. E que possamos todos os dias meditar na palavra de Deus, que é uma refeição espiritual completa. Amém? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter um domingo abençoado, cheio da graça e do poder do Senhor, que nós possamos nos ver mais à noite, às 18 horas, no culto de celebração ao nosso Deus. Shalom, Adonai. A paz do Senhor.